do Senhor Jesus. Mais um dia Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui nesta madrugada, depois de orar, depois de falar com Deus, compartilhar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que está no livro de Salmo 34, verso 19, que diz que muitas são, ó Senhor, as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel, o homem que havia sido jovem ainda, adolescente, transportado para o reino de Babilônia, um homem que mesmo fora da sua pátria, da sua nação, do seu local de origem, estava ali cativo por Nabucodonosor, e aquele homem chamado Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei e nem com o vinho que ele bebia. E a Bíblia diz que ele pediu o chefe dos eunucos que concedesse a ele que ele não se contaminasse. Deus deu graça perante o chefe dos eunucos, que quando chegou o momento de Daniel se apresentar diante do rei, a Bíblia diz que Daniel pareceu 10 vezes mais douto do que aqueles homens. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi um homem que foi destacado entre aqueles presidentes, governadores que existiam no Império de Babilônia. E a Bíblia diz que aqueles homens vão invejar, vão tentar de alguma forma achar culpa, vício em Daniel, mas não vai encontrar. Por quê? Porque Daniel era um homem irrepreensível. E eles disseram, só acharemos ocasião contra este homem se procurar na lei do seu Deus. E eles vão até o rei e fala para o rei colocar um decreto que no espaço de 30 dias, quem fizesse petição a qualquer Deus, a não ser o rei, esse homem seria lançado na cova dos leões. E Daniel, quando soube que estava assinado esse decreto, a Bíblia diz que, como de costume, como ele continuamente fazia, ele entra para o seu quarto, que tinha uma janela para a banda de Jerusalém, e ali ele se colocava 3 vezes ao dia, e orava e dava graça ao seu Deus. E foi aquele momento que aqueles homens pegaram, levaram até o rei essa notícia que Daniel estava orando, falando com Deus. E o rei manda chamar Daniel, e Daniel não mente. Daniel, um homem de Deus, vai declarar assim, ó rei, eu tenho orado, tenho falado com Deus. E o rei disse, olha, existe um decreto, e esse decreto é a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogado. E eu assinei esse decreto. O rei ficou penalizado, tentou de alguma forma livrar Daniel, mas viu que aqueles homens insistiam para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O que eu quero dizer com esse versículo 34, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. A Bíblia diz que pegaram a Daniel, lançaram dentro da cova, e ali a Bíblia diz que o rei perdeu o sono, não conseguiu dormir, porque ele sabia quem era Daniel. O rei sabia que Daniel era um servo de Deus, era um homem íntegro, um homem sincero, verdadeiro, um homem irrepreensível. E a Bíblia diz que ao amanhecer o rei, com voz triste, vai chegar na boca daquela cova e vai dizer, vai olhar e vai perceber e vai dizer e vai falar, ó Daniel, acaso teu Deus pôde te livrar? E a Bíblia diz que Daniel vai bradar de dentro daquela cova e dizer, ó rei, vive o Senhor eternamente, porque ele achou inocência em mim e enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Naquele momento, irmãos, aqueles que queriam ver o mal de Daniel, aqueles que queriam ver a desgraça de Daniel, aqueles que estavam torcendo pela morte de Daniel, tiveram que ver Daniel sair intacto de dentro daquela cova, uma cova que quem fosse lançado dentro dela, os leões traçalhavam, os leões devoravam, mas Daniel, ele foi poupado, Daniel foi guardado. Por quê?
porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. O que eu quero dizer, você que está passando por alguma aflição, meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando alguma adversidade, descansa, porque o Deus que eu e você servimos, Ele vai te livrar. A Bíblia diz que muitas são as aflições, mas o nosso Deus nos livra de todo. E nesta madrugada eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai te livrar dessa aflição, Deus vai te livrar desta prova, desta luta. Creia, meu irmão, que no nome de Jesus, o Deus de Daniel é o meu Deus, o teu Deus, Ele vai te livrar dessa aflição. Que Deus abençoe tua vida. Fique com essa palavra e medite nela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.